a gente vai falar sobre alcoolismo. E a gente sabe que precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Muitos médicos envolvidos e a família também é super importante. Aí como é que surge isso? Surge a pessoa dizendo que bebe socialmente. E às vezes esse socialmente não é muito lá, como a gente pode dizer, verdadeiramente, socialmente. A gente vai conversar aqui com o doutor Hernani. Tudo em paz? Bom dia. Bom dia, Zé. É um prazer estar aqui falando a você e a todos os seus telespectadores. Obrigada mais uma vez pela atenção para abrir a nossa segunda-feira falando de um tema tão importante e bem comum, né, doutor? A questão do alcoolismo. Em torno de 10 a 20% é a média brasileira de dependência de álcool. Então, chega a quase 40 milhões de pessoas. Então, é um tema muito frequente e que é merecedor de atenção da saúde pública e de toda a sociedade. O alcoolismo é uma doença? O alcoolismo é uma doença na medida em que o paciente ele não tem controle sobre isso. São diversos outros fatores sociais, genéticos e tudo mais que faz com que ele perca o controle. Ele não bebe porque quer. Uma pessoa não se decide a ser alcoolista, ele se torna. Ele não tem controle sobre isso. E como que a família ou a própria pessoa pode perceber? Você fala na questão do controle, mas a maioria das vezes quando a gente fala, você bebe, bebo socialmente. E às vezes você percebe que aquela pessoa bebe de segunda, aí deixa um dia, aí terça, quarta, quinta, sexta, final de semana. Como pode ser a gente começar a perceber que essa pessoa está entrando na doença? São vários os critérios. Um deles é que você começa a priorizar, como você falou, o uso do álcool em detrimento de outras situações importantes. Por exemplo, uma pessoa que deixa de trabalhar, de estudar, de namorar para beber. Também há pessoas que têm tolerância, ou seja, ele precisa beber cada vez mais para ter aquele efeito que ele tinha antes. Outro critério é a síndrome de abstinência. Há pessoas que quando param de beber, sentem-se mal, entram em síndrome de abstinência. E por aí vai. Por exemplo, uma pessoa que bebe 5 anos, mas para 2 anos, quando ele recomeça igualmente como estava, dependente. Essa é a reinstalação da síndrome de dependência. Então, são vários critérios. Quanto mais critérios a pessoa tem, mais ele tem um diagnóstico bem firmado de dependência alcoólica. Porque, de fato, não existe um critério exato, você é e você não é. É um espectro. A pessoa vai evoluindo de leve para moderado e para uma grave síndrome de dependência. Você acredita, doutor Hernani, que o alcoolismo, às vezes, ele não é levado com tanta atenção como as outras drogas, porque a venda é liberada e as pessoas a não verem como droga, mesmo sendo uma droga, e pessoas ficam dependentes dela? Com certeza, sim. Se você imaginar bem, é provável que num ambiente social alguém seja discriminado porque está usando outros tipos de drogas ilegais. Mas o fato de ser legalizado, o cigarro e o álcool, são as grandes drogas legalizadas no Brasil, então isso permite com que ela se instale mais facilmente, porque as pessoas não têm nada contra, digamos assim, às vezes até socialmente valorizado, por exemplo, mais para os homens, é claro. Há certos homens que se valorizam porque acham que bebem mais intensamente e têm condições de resistir a grandes doses de álcool. Você falou uma coisa aí também interessante da questão da quantidade de álcool. A gente percebe hoje uma turma muito mais jovem utilizando de álcool. E a questão, a dependência vem mais cedo, porque se uma pessoa de 15 anos de idade, 16, já bebe, quando ela completar os seus 25, 30 anos, ela já está no primeiro grau de alcoolismo ou já está mais avançado? Com certeza isso é um critério importante. Quando você se inicia mais cedo o uso do álcool, há mais chances de você se tornar dependente. O correto seria que você pudesse iniciar o uso do álcool quando seu cérebro estivesse totalmente formado, depois dos 25 anos. Por isso que existem leis, nos Estados Unidos são 21 anos, no Brasil são 18. Quanto mais tarde começar, menos dependentes se formarão. Então, por exemplo, agora que nós notamos essa característica do mundo moderno, no Brasil especificamente, é mais importante, as mulheres bebem muito mais, os homens também bebem cada vez mais cedo. Então, espere que daqui a 10 ou 15 anos, a quantidade de alcoolistas será maior do que tem hoje. Se hoje nós chegamos entre 10% e 20% da população alcoolista, devido a essa iniciação mais precoce, com certeza nas próximas décadas existirá uma maior quantidade de pessoas dependentes do uso do álcool. A gente sabe que em todo o país tem o AA, que trabalha com essas pessoas. Aqui em Mossoró também, parabéns para toda essa turma que está sempre trabalhando. Tem o Francisco Benevides, que trabalha também com essa turma, que é um enfermeiro maravilhoso. Tem o doutor Daniel, tem uma turma muito boa que auxilia o AA. E a gente percebe que, às vezes, as pessoas não querem buscar essa ajuda, né, doutor?
Sempre é muito difícil a busca de ajuda, porque a dependência, ela faz com que você queira continuar lá e não buscar abstinência. O Alcoólicos Anônimos foi o primeiro grupo de autoajuda. É um serviço especializado no tratamento da dependência química. É esse serviço um dos que tem mais sucesso na recuperação de pacientes. Existem outros serviços especializados, como um consultório privado, um ambulatório público, uma comunidade terapêutica e assim vai. Existem vários serviços que são dedicados a certos tipos de paciente. Por exemplo, um cápsula de álcool e droga. Dependendo do grau de dependência da pessoa, você pode procurar um ou outro serviço e se beneficiar diferentemente, porque há pessoas que se enquadram em um ou outro serviço. O tratamento, quando a gente fala na questão de abstinência, a pessoa realmente consegue se livrar do álcool? Ou vai ter sempre uma recaída? Pelos pacientes que você acompanha, sempre eles estão retornando? Ou tem uns que realmente seguem sem o álcool? Os grandes dependentes, eles não formam a maioria dos dependentes. Vamos supor que 10% dos dependentes de álcool são aqueles grandes dependentes que têm uma grande dificuldade de ficar abstinente. É muito comum encontrar pessoas que retornam ao uso do álcool, mas só quando eles são esses grandes dependentes. As pessoas que não têm uma dependência tão bem estabelecida, eles têm mais facilidade de melhorar com o tratamento. É claro que para nós médicos, o alcoolismo não tem cura, no sentido médico, porque para nós médicos, curar é restituir a função original. Então imagine se você passa 10 anos sem beber e você começa a beber de novo, a tendência é você voltar a ser como era. Então para nós médicos, era curado a pessoa que passasse 10 anos sem beber, mas quando bebesse, não bebesse na mesma quantidade que antes. Ou seja, fosse um bebedor social apenas. E olha, o estrago é grande, viu, do álcool, porque segue com um monte de patologias que vão surgindo. Tem a questão não só do fígado, que tem gente que tem problemas no fígado e não bebe. Então isso também às vezes é mito. A pessoa está tendo cirrose porque bebe. E a pessoa nunca bebeu na vida. Mas tem uma série de questões, tanto emocionais como mental. A pessoa que bebe, a mente fica zerada. Às vezes não lembra de nada, não lembra o que fez no outro dia. É uma situação complicadíssima. Muitos órgãos são acometidos, como, por exemplo, o pâncreas, o cérebro, o fígado e muito mais. E também há prejuízos sociais, familiares, há percas de emprego, separações conjugais, acidentes automobilísticos. Então, o álcool é um dos principais problemas de saúde pública do mundo. Ele não afeta apenas o fígado, mas ele afeta a pessoa como um todo, seus familiares, seus parentes próximos e também a sociedade, e às vezes que você se envolve, por exemplo, como eu citei, em um acidente automobilístico com pessoas que não são do seu convívio pessoal. Pois é, e olha, nós temos um minuto e meio ainda aqui para conversar. A gente deixa um alerta para vocês buscarem ajuda. Às vezes o paciente não tem coragem de ir, mas o familiar pode tomar a iniciativa, doutor? Com certeza. O familiar, ele estando de fora, como se diz, ele tem mais condições de gerenciar esse caso. Uma pessoa que bebe frequentemente pode ser convidado a ir a um grupo de alcoólicos anônimos. Ele também pode ser tentado convencê-lo. A família pode conversar, dizer que ele está passando por graves situações e acha que é devido ao uso do álcool e tentar convencê-lo a alguma espécie de tratamento que ele se adeque mais. Por exemplo, existe o Alcoólicos Anônimos, existe os cápsulas de álcool e drogas, as comunidades terapêuticas, os internamentos em hospitais. Existem diversas formas e você vai se adequando, mas o mais importante é que os parentes e amigos podem facilitar o tratamento dessas pessoas que no momento não estão desejando o seu próprio tratamento. E olha, ainda nessa semana a gente vai trazer de novo esse tema aqui. Vamos convidar, inclusive, o pessoal que faz parte do AA. Eles estão se mobilizando. Tem um monte de festa aí aqui na nossa cidade, nesse período. Tem vaquejada, tem Cidade Junina. A gente vai trazer esse pessoal aqui. Obrigada demais, viu, doutor, pela sua participação. Foi um prazer estar aqui. A gente retorna ainda sobre esse assunto.